Olá, o meu nome é Luís e no vídeo de hoje iremos falar acerca da configuração remota de dispositivos. E não há forma melhor de começar esta conversa do que responder a esta questão. Porquê um MDM, Mobile Device Management? Podíamos passar aqui horas a falar acerca deste tema, mas de uma forma mais ou menos resumida, se quisermos ilustrar aquilo que significa um MDM, é uma ferramenta que irá permitir, por exemplo, configurar o sistema, apresentar as definições e configurar remotamente as definições do sistema, do próprio sistema operativo. E quem diz isso diz também as aplicações que vivem dentro do sistema, sejam aplicações nativas, sejam aplicações de terceiras partes, podem remotamente também elas ser configuradas, com configurações inclusivamente que depois o utilizador nem vai poder alterar, são configurações persistentes porque vêm de um perfil de configuração. Perfil de configuração esse que pode também servir para implementar restrições no dispositivo. Aqui quando falamos em restrições, não entendam isto como uma forma de limitar a utilização dos dispositivos, mas sim garantir que as políticas de segurança da instituição estão implementadas no parque de dispositivos da instituição. Um outro aspecto também essencial de um MDM é a possibilidade de empurrar comandos ou ações, se quiserem, seja apagar o dispositivo, bloquear o dispositivo no caso do dispositivo se perder, instalar aplicações, todo esse processo pode ser efetuado a partir de uma solução MDM. A solução MDM que nós ilustramos aqui nestes vídeos e porque convictamente acreditamos que é a melhor solução MDM para a gestão de dispositivos Apple é a Jamf. E no caso particular da Jamf, eleva o patamar daquilo que o MDM pode fazer através da instalação deste binário ou agente Jamf, como quiserem, que com privilégios root consegue ter um controle quase ilimitado sobre aquilo que acontece no dispositivo. Ou seja, o que o MDM ou aquilo que a Apple disponibiliza não consegue ser feito dentro daquilo que são as necessidades da instituição, muito provavelmente este agente, este binário, vai conseguir executar nos dispositivos e tentaremos ilustrar isso também neste vídeo. Por isso, estes são os principais aspectos de um MDM. Como eu digo, podíamos ficar aqui o resto do dia a falar, mas acho que é melhor vermos em imagens o que é que significa isto de um MDM. Agora que já temos o computador inscrito no Jamf Pro, vamos perceber exatamente então o que é que significa isto da gestão remota. Começando pelos perfis de configuração, se bem se lembram, na introdução mencionámos que se tratam não só de definições de sistema, como por exemplo o File Vault, como definições das próprias aplicações. Há pouco vimos o Jamf Connect em funcionamento, as características e as funcionalidades do Jamf Connect estão dependentes do que está neste perfil de configuração. Algo como, por exemplo, o wallpaper. Está definido com aquele wallpaper que vocês estão a ver em background e o utilizador bem pode tentar alterar o wallpaper que não vai conseguir, que é uma das características dos perfis de configuração, é serem persistentes na configuração que está a ser implementada. Podemos ver mais alguns exemplos relacionados com os perfis de configuração. Por exemplo, o File Vault foi implementado, mas há também aqui a garantia de que a chave que pode desbloquear o disco, no caso, por exemplo, do utilizador se esquecer da password, está sempre do lado da Jamf. E vejam, associado ao inventário deste computador, nós conseguimos aceder à chave de File Vault para desbloquear o disco. E isto também dependente de um perfil de configuração. Um outro aspecto interessante é olhar para as notificações. Qualquer aplicação hoje em dia solicita notificações e o utilizador pode ou não autorizar. Temos aqui um exemplo em que o utilizador pode ou não fazer isso. Mas se nós quisermos forçar algum comportamento em termos de notificações, como por exemplo o utilizador não pode desabilitar as notificações do Jamf Connect, tal também pode ser conseguido com um perfil de configuração. Temos mais alguns exemplos. Por exemplo, a implementação de Single Sign-On está dependente de um perfil de configuração. Se nós formos, por exemplo,
fazer o login no site da Microsoft para aceder ao Office Online. Como viram, o utilizador não necessitou de colocar qualquer password e ficou automaticamente com acesso ao processo. Neste caso, por exemplo, o login no Teams, da primeira vez é necessário pelo menos colocar o username, mas depois nem a password é necessária, porque o single sign-on está em funcionamento no macOS, dependente de um perfil de configuração. Isto são alguns dos exemplos daquilo que pode ser implementado com um perfil de configuração. Existem várias opções disponíveis no que diz respeito a esses perfis de configuração. E um aspecto interessante também relacionado com o MDM é a possibilidade de enviar comandos remotos. Seja, por exemplo, para controlar o ciclo de vida do computador, é um comando remoto para apagar o computador. Por exemplo, para troubleshooting, algum processo que não está a correr bem, a partir do Jamf nós conseguimos cancelar esse processo ou esse comando que foi enviado para o computador. Por isso, isto é outra das vantagens em que, sem acesso local ao computador, nós conseguimos gerir o que está a acontecer no computador remotamente. Paralelamente, e este é um dos valores acrescentados da Jamf, é a possibilidade de, através da instalação de um binário, de um agente Jamf em todos os computadores, executar comandos que de outra forma não seriam possíveis. Por exemplo, em criação de contas locais, com privilégios de administração, correr comandos, neste caso temos aqui o exemplo para instalar o Rosetta em computadores com Apple Silicon. Vejam, aquele utilizador local foi criado via aquele comando ou aquela política com o agente que está instalado num computador. Correr scripts, por exemplo, para alterar o nome do computador, incluindo inclusivamente a possibilidade de utilizar argumentos nesse script quando está a ser empurrado. E vejam, este nome do computador que vocês estão a ver, ele só tem este nome porque uma política ativada a partir do Jamf fez essa alteração. E é local no computador, o utilizador não pode fazer a alteração do nome do computador. Por isso, é algo extremamente robusto e talvez um dos valores acrescentados de usar a Jamf como plataforma MDM. Existem várias possibilidades, iremos ver também a instalação de pacotes, a instalação de impressoras, tudo isto pode ser efetuado através da existência deste tal agente que é instalado nos Macs, por exemplo, processar um restart ao computador de uma forma mais controlada, com uma mensagem para o utilizador. Podemos ver aqui do lado esquerdo tudo aquilo que consegue ser feito através deste agente, correr scripts, instalar impressoras, como disse, ter acesso à criação de contas locais, fazer o reset à password, apagar contas locais. Tudo isto é possível efetuar remotamente, sem acesso local ao computador. Este é, mais uma vez, um dos valores acrescentados da Jamf no que diz respeito à gestão de computadores. E vamos ver agora um exemplo prático de um perfil de configuração em ação. Por exemplo, ativar a firewall. É tão rápido como, neste momento, o perfil já está criado, é pisquinhos, como eu costumo dizer, é ativar ou desativar determinada funcionalidade, atribuir um alvo, neste caso vamos usar um Smart Group, que é algo também extremamente robusto que a Jamf tem para oferecer, e vejam, rapidamente, às vezes até o interface gráfico é mais lento do que o próprio sistema a receber o comando e, como veem, a firewall já está ativa. Isto é um exemplo prático do quão rápido e quão efetiva é a utilização de um perfil de configuração. Deixem-me ver onde é que está o perfil que acabámos de enviar. Ora, está ali, Event Firewall On. Agora que já vimos um MDM em funcionamento, vamos mais uma vez resumir um pouco este vídeo olhando para as vantagens desta gestão remota. Espero que tenha ficado claro que vamos obter mais segurança, ou seja, os dispositivos vão estar configurados e podemos, com relativa facilidade, à distância de um clique, alterar qualquer configuração no dispositivo para potenciar ainda mais essa segurança. Por isso é algo que está, como disse, à distância de um clique. Por isso aqui a segurança é algo que vai
ser maximizado sem dúvida nenhuma com a existência de um MDM. Mais uma vez, a experiência do utilizador. O utilizador deixa de ser confrontado com necessidade de configurar o que quer que seja, porque essa configuração já foi enviada remotamente pela solução MDM. É um descanso e uma melhor experiência não só para o utilizador, mas também para a equipa da IT. Vão-se reduzir tickets de helpdesk e mesmo que eles aconteçam, serão muito mais fáceis, de muito mais fácil solução do que de uma forma tradicional sem uma solução deste tipo. Isto vai permitir um controle quase total sobre o parque dos dispositivos. Eu tenderia a dizer total, mas tenho que deixar ali as aspas porque eu pelo menos não me sinto à vontade para dizer em tecnologia o que quer que seja a 100%. Por isso vamos deixar nos 99%, com uma ferramenta destas, o controlo é 99% total sobre o parque de dispositivos. E como fizemos também no vídeo anterior, o porquê da Jamf e porquê achamos que a Jamf é a melhor solução neste cenário. Em primeiro lugar, pelo tal binário ou agente, como quiserem, que com privilégios root consegue, de uma forma quase ilimitada, configurar remotamente aspectos no computador. Por isso é extremamente robusto e fiável esse agente que a Jamf disponibiliza para os seus clientes. Depois, na ferramenta propriamente dita, quase infindável lista de atributos de inventário que podem depois ser usados para criar os tais grupos inteligentes ou smart groups que vão permitir que ao detalhe nós consigamos atingir os dispositivos exatamente que pretendemos com uma determinada configuração. Por isso aqui a flexibilidade é imensa e é uma vantagem enorme esta extensa lista de atributos de inventário que a Jamf tem para oferecer aos seus clientes. E depois, se quisermos ir até para workflows mais avançados, não mostramos isto no vídeo, mas há a possibilidade de interagir com os APIs para garantir processos em modo automação extremamente avançados, por isso sem necessidade até de tocar no interface gráfico, nós conseguimos gerir os dispositivos com acesso à extensa lista de APIs que a Jamf disponibiliza para os seus clientes também. Tudo isto, naturalmente, que tem que estar suportado numa enorme robustez e fiabilidade. Eu faço demonstrações, não vou dizer diariamente, mas com bastante frequência, e não tenho qualquer problema em fazer demonstrações com a Jamf, porque tenho quase a certeza que as coisas irão funcionar. Lá está, nunca podemos dar 100% de certeza, mas é uma robustez e uma fiabilidade que nós sabemos exatamente com o que contar quando trabalhamos com a Jamf. Esperamos que tenha sido útil. Mais uma vez, se tiverem questões, aqui está o mail para o qual podem enviar essas questões. E até ao próximo vídeo.